profissional do enfermeiro pediatra. Ela buscava muito, então ela foi, durante muito tempo aqui conosco, líder, né, de grupos de formação de especialistas. A Unifesp sempre se destacou na formação de especialista em enfermagem pediátrica, é a primeira, acho que uma das poucas universidades que começou com a especialização, inclusive a especialização em enfermagem neonatológica, e, posteriormente, ela avançou para a residência, tanto a residência de enfermagem, que ela conduziu aqui por muito tempo, e depois a residência multiprofissional. E quando, então, abriu-se a questão da residência multiprofissional, ela foi convidada pelo Ministério da Educação, à época, para fazer parte do grupo, e ela que implantou todo o programa da residência multiprofissional em Brasília. E ficou lá por uns bons anos. Então, se a gente tem hoje, né, a residência, se a gente está com essas fortalezas na enfermagem, a gente deve muito ao trabalho dos nossos antecessores, dos nossos pioneiros. Exatamente. E essa é a razão que a gente fica assim lamentando a passagem tão rápida, né? Há 68 anos, ainda uma pessoa jovem, podia ainda contribuir conosco, né? Nessas questões. Sim. Mas é isso, a vontade divina é outra, então vamos seguir, que nós também temos a nossa missão para cumprir, sim, né, Angélica? Temos muito, sim. Ainda bem que ela não sofreu, né? Porque ela nem sentiu. Mas nossos sentimentos, viu, Miriam? Eu sei, participei da escola, sei o quanto que cada uma dessas professoras estão envolvidas, né, com a enfermagem aí, especial agora a enfermagem pediátrica. A professora Sônia, assim, foi um destaque para nós. Mas vamos lá. Muito bem. Bem, então nós estamos aqui com uma sala bastante eclética, temos profissionais do setor, né, da neonatologia, a Gabriela, que está no Corém, né, Gabriela? Alunos de mestrado, alunos de graduação, de PIBIC, a professora Elaine, professor Rodrigo, ex-alunos nossos. Então, assim, a gente está com uma sala bem interessante. Eu acho que não sei se você gostaria de... Eu acho que a gente não precisa fazer a apresentação agora, né, Miriam? Porque são as pessoas que têm trabalhado diretamente conosco nas práticas e também no grupo de pesquisa. Nós convidamos a professora Miriam ela é do nosso grupo de pesquisa, ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, para falar um pouquinho para nós sobre as competências, né, do enfermeiro generalista, as habilidades, o papel desse enfermeiro, desse profissional, na enfermagem de família, especialmente, né, Miriam, agora que a gente está numa situação, não só por conta da pós-pandemia, porque a gente já tinha, né, algumas questões que antecediam esse evento na sociedade, mas que a gente sabe que hoje em dia muitas coisas foram modificadas em função disso, tá? Então, a Miriam é expertise na área, nossa colega, fica à vontade, Miriam. Muito obrigada por ter aceito também trabalhar conosco esse tema. Bom, obrigada, Angélica, mais uma vez um convite, né? Eu acho que falar sobre família já faz parte do meu cotidiano, em todos os momentos, quer seja no dia a dia da prática do estudante, nos estágios, a gente sempre está trazendo. Não é algo a mais, é algo que faz parte do nosso dia a dia, a família está presente em todos os cenários, e não dá para a gente falar, agora que eu já cuidei de tudo, eu vou dar uma palavrinha com a família, vou cuidar da família. Dar uma palavrinha, ou cuidar da família de uma maneira assim social, ela pode ser até muito rica, mas ela não é o foco. Nós, profissionais, como o próprio Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos regionais têm cobrado, né? Nós fazemos uma prática em que nós usamos uma sistematização, em que nós utilizamos conhecimento, que nós produzimos esse conhecimento por meio de pesquisas, por meio de experiências pessoais e profissionais, crenças e valores da profissão. Então, quando a gente fala cuidar da família, está intrínseco no enfermeiro que ele faz parte, é responsabilidade nossa no nosso cotidiano. Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido ou que tem alguma coisa que vocês gostariam de intervir, por favor, fiquem à vontade, porque eu não vou fazer uma apresentação assim formal, a gente vai discutir experiências e como nós temos conduzido essas questões. Pode ser?
Ótimo, Miriam. Acho que fica mais, aproxima mais, né, do que ficar aquela coisa, daquela preleção. Então, quando a gente fala que cuidar da família é responsabilidade do enfermeiro, porque já tem muito estudo, já tem muito conhecimento produzido na área de enfermagem da família que nos trazem para essa questão. Antigamente, a família, as pessoas eram cuidadas nos seus ambientes familiares, quando não existia nem hospital ainda, né? Nascia, morria, tudo dentro de casa, né? E as próprias pessoas que faziam esse cuidado. A mortalidade era alta, infecções eram altas, tudo bem, mas era a realidade de uma época. Com o passar do tempo, surgem os primeiros serviços, os primeiros hospitais, a família começa a ser excluída desses ambientes, né? Agora traga aqui que nós é que sabemos cuidar, vocês não sabem nada. Com o advento da Segunda Guerra, né, Mundial, com a descoberta aí dos antibióticos, das incubadoras, de uma série de coisas, transformou-se muito a questão do nascimento, né? O nascimento passa agora a pertencer a um ambiente hospitalar, não mais as famílias dentro de casa. Regras rígidas são impostas para não trazer infecção, porque como se a família que trouxesse infecção para dentro, né? E hoje em dia a gente sabe o quanto essa infecção é muito mais da mão do profissional, do equipamento, do que da família, né? Principalmente a infecção hospitalar, que é tão temida, né? A infecção comunitária está aí, continua existindo e acontecendo. Então, com essa passagem da família para uma posição secundária, o que a gente vê? A gente vê um distanciamento, né? Nós, profissionais, somos detentores do saber e a família um zero à esquerda. E isso ficou muito no imaginário das pessoas. Família não participa, né, das questões de dentro do ambiente hospitalar. Aí começa a haver movimentos, né, em prol de outras circunstâncias. A criança, principalmente, foi o primeiro movimento na neonatologia, com histórias de perdas de crianças nos Estados Unidos, né, na Europa, e por várias razões começou a incomodar essa coisa da criança ficar sozinha no hospital, porque a criança começou a apresentar comportamento que não era desejável. À época, se falava muito numa doença que chamava-se hospitalismo, que eu acho que os mais jovens nunca ouviram nem falar, só por relatos, alguma leitura, que era justamente a criança não querer mais nem vincular com a mãe e o pai, porque ela ficava sozinha no hospital, sofria horrores, não era sequer considerada um ser humano, era amarrada muitas vezes ao leito, como um Cristo crucificado, né? Amarrava as duas perninhas, os dois bracinhos, e a criança ficava... Eu vivi nessa época, vivi para ver isso. Essas lembranças são tristes, tem um estudo que mostra muito isso, crianças abandonadas praticamente dentro de serviços, muitos casos de perda de membros, porque garroteava-se ao conter, né? A criança tentava puxar e, às vezes, muito apertado, aquele garroteamento, a criança tinha que fazer até amputações, fora aquilo que ficava na mente dessa criança, né, para o resto da sua vida. Teve um trabalho que foi feito na Inglaterra, em que eles conversaram com pessoas de mais idade sobre a experiência vivida lá atrás, e eles têm nítida e vívida, como todo idoso, né, experiências lá do passado vêm muito, parece que viveram ontem, né, eles contavam como era viver dentro do hospital naquela época. Os passos da enfermeira no corredor, eles tremiam na cama de medo do que viria, né? Os tratamentos com aqueles equipamentos, imagina uma agulha naquela época, não tinha nada de um fio cortante, né? Os scalpes de metal, né? Então, eram... E muita medicação, que nunca tivemos muita medicação pediátrica, nós ainda temos aquela coisa de órfãos, né, de medicamentos, porque a indústria prepara o medicamento mais, né, para o adulto, hoje está melhorando um pouco, mas mesmo assim ainda temos que manipular medicamentos, né, porque não temos doses pediátricas. E por aí vai. Quer dizer que essa criança sofria e ficava na cabecinha dela. Depois você não sabia o que ela fazia com isso, né? Tinha terror noturno, tinha medo de morrer sozinha. E aí, alguns psicólogos, à época, psiquiatras, começaram a se debruçar sobre esse tema.
A Inglaterra avança quando pede um relatório, chamado relatório Platt, para saber o que estava acontecendo com as crianças e o que estava acontecendo nos hospitais. E aí esse relatório foi a base para uma mudança significativa, que foi a entrada da família dentro do hospital. E isso foi lá pela década de 1950, né, 1960, nos Estados Unidos, e nós aqui continuamos até 1980, quando lança o Estatuto da Criança, né, em 92, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou a questão da Constituição, né, cidadã, em que o Estatuto faz um marco de que a criança não é mais um objeto, assim, um sujeito, mas ela é um sujeito de direitos. E como sujeito de direitos, vai ter o CONANDA também, né, que traz os direitos dessa criança doente, hospitalizada, em que ela tem direito a ter um acompanhamento próximo, nas 24 horas, e isso começa em unidades gerais, para depois passar para a unidade de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva neonatal, porque as unidades de terapia intensiva não aceitavam essa família lá dentro, hipótese alguma, né? Passou-se mais um tempo para conseguir. Então, hoje, você tem a família presente em todos os ambientes de prática, principalmente da criança, avança para o Estatuto do Idoso, em que esse idoso também tem direito a um acompanhamento dentro do hospital 24 horas. E nós, profissionais, não fomos preparados para essa presença da família ali dentro conosco. Então, os primeiros profissionais que estavam lidando já nessa época tinham dificuldade, né? E eu me lembro bem que eu trabalhava no HU nessa época, né? E nós tínhamos muita dificuldade, ninguém queria muito aquela família, os médicos, os enfermeiros faziam por onde, até os auxiliares, à época não tínhamos técnico, né? Atendentes e auxiliares achavam que a família estava ali para atrapalhar, que a família estava ali para fiscalizar o trabalho do enfermeiro, e não gostavam, né? Então havia muito conflito, havia muita dificuldade de estabelecimento de papéis. Então, essa historinha, só para trazer que nós avançamos muito, a família hoje é convidada, né, a fazer parte desse ambiente, a ser ouvida, a ser considerada, a negociação, a participação, que são os princípios do cuidado centrado, né, no paciente e família, é que todos, desde quem está na portaria, na faxina, na limpeza, o enfermeiro, o médico, toda a equipe de saúde, todos os colaboradores da área administrativa, até a direção do serviço, tenham essa filosofia como uma prática cotidiana nos seus serviços, em que a família está presente, sim, em que eu converso com ela, eu dou informação a tempo e a hora que ela precisa, eu tenho canais de comunicação com essa família bem estabelecidos, e eu tenho também um cuidado para que essa família, não só essa criança ou esse idoso, que são por direito, né, legalmente constituídos, que eles saiam desse ambiente fortalecidos e preparados para dar continuidade, e que essa unidade como um todo seja cuidada. E aí eu digo, é fácil isso? Como vocês têm visto essa experiência de ter a família junto no ambiente? Quero ouvi-los um pouco, antes de eu continuar com as competências. Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Olá, professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Professora, enquanto a senhora falava, me passava um filme na cabeça, né? Primeiro por conta desse conteúdo histórico que a professora traz, né? E assim, o que eu tenho percebido, principalmente no HU, na parte do adulto, é que a família é ora bem-vinda, ora não, né? Principalmente para atividades que a enfermagem muitas das vezes não quer fazer, não quer executar, né? Por exemplo, alimentação, né? Então, na hora da alimentação, eu vejo que a família é bem-vinda. Mas na hora, por exemplo, da medicação, que a família questiona, mas qual que é esse medicamento? Olha, não está atrasado? O que está acontecendo? Os sinais vitais parece que não estão estáveis, meu pai está com febre, e aí parece que a família passa a ser um peso, né? E aí agora, trabalhando um pouco com o processo de deshospitalização, eu percebo que, nossa, a família
é sempre a última a ser pensada, né? Ela não é inserida desde quando o paciente adentra o hospital, né? Pensando que a gente quer que ele fique o menos possível naquele espaço, né? E aí isso tem me incomodado tanto, assim, nesse sentido, que nós precisamos subverter essa lógica, né? Principalmente no adulto, eu penso. Porque eu acho que quando a gente olha para a pediatria, e acho que as colegas aqui vão poder falar um pouco da experiência, isso já, a presença da família já está mais assegurada, né? E a equipe também acho que mais acostumada. Mas no paciente adulto, eu saio da clínica médica triste. Mesmo o idoso, Rodrigo? Nos idosos, alguns têm, mas é a mesma coisa, a família não é muito bem-vinda, não. Assim, eles preferem muitas das vezes fazer a contenção do que a presença da família ainda. Eu vejo gente, mas, né, o bom seria se todo mundo tivesse um familiar aqui e a gente já pudesse trabalhar a educação em saúde com esses profissionais, com esses cuidadores, né? E aí agora a gente vai começar um processo de educação desses cuidadores, mas eu ainda vejo que a família não é bem-vinda. Não sei se é porque a enfermagem vê ainda como que ele está me fiscalizando, né? E aí fica com medo de alguma punição, né? Fica com medo de como eu vejo que talvez não tem um alinhamento das técnicas, muitas das vezes, ou até mesmo um conhecimento mais aprofundado, então fica com esse medo, e esse medo acaba passando para a família também. Você traz alguns elementos muito interessantes, Rodrigo. Acho que antes da gente abrir portas, né, falar vem a família para cá, nós precisamos preparar o nosso profissional para entender isso. A gente precisa fazer umas campanhas de sensibilização para o que significa a família ali. Ela tem o direito de estar ali ou ela tem o dever de estar ali? A gente tem que começar a entender. A família entende como um dever zelar pelo bem-estar do seu filho, do seu adolescente, do seu adulto jovem, enfim, a família quer estar porque ela entende que é uma responsabilidade dela zelar pelo cuidado. E a gente fala também, zelar pelo o primeiro cuidado de saúde da família, ele é um cuidado, responsabilidade, esse zelo e esse cuidado é responsabilidade da família mesmo, né? No entanto, a gente precisa ter clareza dos princípios do cuidado centrado no paciente e família, entendendo que não é abrir a porta e botar a pessoa do lado e falar, agora dá a comida, agora dá o banho, limpa o chão e troca a fralda, porque isso eu não quero fazer. Agora, eu vou ficar... E troca de decúbito, tá? O que eu vou fazer? O curativo, eu vou fazer a medicação, porque isso exige conhecimento. Não, tudo exige conhecimento, tudo é responsabilidade dessa equipe, sim. O Corém deixa isso muito claro quando a gente fala de sistematização da assistência, né? A família tem o direito de estar ali e acompanhar esse ser que está sofrendo e ajudar a minimizar o sofrimento dessa pessoa, né? E se for um caso de um cuidado paliativo, ter uma celebração da vida, ter uma despedida digna e estar junto do seu ente querido até na hora da finitude dele. Agora, quando você traz, se você não tem uma equipe preparada para isso, os problemas vão acontecer, porque vai haver um conflito entre qual é o papel da família e qual é o meu papel aqui dentro. Então, quando eu deixo uma mãe dar um banho numa criança, eu estou abrindo mão do meu papel, aí existe aquela palavra que a gente usa muito quando a gente fala de cuidado centrado na família, que é a negociação, né? A negociação, ela é muito importante, a flexibilização de regras, de rotina, para atender a demanda do outro, porque se eu ponho um agente aqui dentro, ele não pode ser invisível aos meus olhos. Ele tem vontade, ele quer participar, e a gente tem que conversar, somos todos humanos, né? Estamos todos pelo bem do paciente, em prol da qualidade de vida do paciente. Então, deshospitalização, sem incluir a família desde o primeiro dia da internação, não dá certo. Primeiro que eu preciso conversar com ela, ouvi-la,
saber a sua condição. Realizar o genograma e o ecomapa é uma tarefa fundamental para eu saber quem é esse ser que eu vou cuidar. Eu falo isso para os meus alunos aqui todo dia. Eu chego, ainda não deu tempo, eu estava fazendo a medicação, eu estava fazendo o banho, eu estava fazendo os cuidados. Você não sabe de quem que você está cuidando. Você não conhece essa família, você não conhece essa criança. A gente já pegou situações assim interessantíssimas, conversando com a família e entendendo a relação dela com o hospital, com o meio. Hoje que nós temos pacientes com questões crônicas, cuidados complexos, né, no domicílio, que a família acaba assumindo essa responsabilidade em casa, cadê o atendimento domiciliar? Cadê o PAD? Né? Cadê as EMAD? Onde estão? Onde está esse cuidado? Ele está centrado, ele continua uma réplica do hospital? Ele continua focado somente na patologia e não no cuidado dessa família como um todo? São perguntas que a gente precisa entender, né? Eu vou abrir aqui para a Karine e depois a gente vai continuar. Só um pouquinho. Karine. Só um pouquinho, só para... Boa tarde. Então, Karine, um pouquinho. Eu ia acrescentar só que, além disso, né, Rodrigo, nós temos a questão, muitos estudos apontando já a segurança do paciente, né, ou seja, a diminuição de erros, né, profissionais da equipe, quando a família está junto com o paciente, não só na pediatria, mas também no adulto. Exato. Karine. Boa tarde. Então, a minha formação, eu trabalho no SAMU, né, no atendimento pré-hospitalar. E o meu pré-projeto está sendo baseado nisso. E eu só tenho encontrado artigos no intra-hospitalar, e eu tenho visto como que a gente é técnico no atendimento do pré-hospitalar. O quanto que falta essa parte de humanização, não só para a pediatria, como para a questão de adultos, né? E, assim, minha cabeça, eu falei, tem fundido com tantas ideias, assim, porque é possível, né? Nosso espaço físico é muito restrito, mas há essa possibilidade da gente colocar a família a par do que está acontecendo, porque é um atendimento crítico, né? Para criança, para adulto, tudo mais, e eu vejo, assim, nós somos extremamente técnicos, né? Então, essa parte de humanização, a gente falha muito, né? E é muito rico estar aprendendo, ter essa visão de que a gente pode melhorar nesse atendimento, com certeza. Que bom, Karina. Quando a gente fala dessa questão da família como... ela é um membro da equipe, essa é a grande verdade, né? A gente eleva ela à categoria de membro também dessa equipe, né? E ela vai trazer expertise que ela sabe do cuidado dessa criança, desse adulto, desse idoso. Vai nos ensinar a como cuidar desse adulto, desse idoso, porque nós não conhecemos, ela conhece. E nós vamos levar para ela o conhecimento técnico, o conhecimento do procedimento, o conhecimento embasado numa fundamentação teórica para que ela não cometa erros. Então, imagina que essa mãe vai fazer sondagem em casa, vai fazer uma aspiração de tráqueo em casa, com essas crianças com cuidados complexos, com esses adultos com cuidados complexos. A questão das trocas de fralda, o risco, né, de infecções urinárias, de lesões de pele, de necessidade de troca de decúbito, de massagem, de aplicação de produtos de prevenção. Então, quando a gente faz essa orientação junto com a família, que negocia com ela, que vê o que ela tem, o que ela consegue, o que ela pode, o que ela sabe, a gente consegue uma vinculação muito grande com essa família, um respeito, uma dignidade por ela e pela condição de vida dela, e a gente negocia o melhor cuidado. O melhor cuidado pode não ser o curativo mais caro do mercado, né? Pode não ser o alimento mais caro do mercado, mas eu posso trabalhar com alternativas alimentares, com alternativas para um cuidado digno desse ser humano. Francis, boa tarde. Saudade boa tarde. Tudo bom, professora? Nessa questão que a senhora tocou a respeito do... Oi? Eu estou brincando que você foge de mim, eu estou sabendo.
Não estou fugindo, não. Tá bom, Francis. Nessa questão que a senhora trouxe a respeito do genograma do Ecomapa, e o professor Rodrigo também trouxe a respeito principalmente da deshospitalização, eu vejo agora que eu trabalho não só com a família, mas dentro da casa dessa família. Então, eu vejo a importância e a diferença que isso faz na qualidade do cuidado dessa criança, desse idoso, desse adulto, porque, infelizmente, nós ainda temos muitos profissionais que finalizam o tratamento, né, o hospitalar, e falam, pronto, agora o paciente é seu, e dá para a família com um mínimo de instruções. Claro que às vezes acontece, né, que ele prepara um treinamento, mas assim, faz o treinamento uma vez ou duas e pronto. Compreendeu, dona Maria? Vai para casa. Chega em casa, ela, naquele momento, ela ouviu, mas ela não absorveu metade do que foi dito para ela. Então, assim, é muito importante entender quem que é essa família, quem que vai cuidar dessa pessoa. Aqueles que estão ali visitando, indo ali, são essas pessoas que vão ficar no dia a dia com esse paciente em casa? Que a maioria não é, o que nós temos, a grande parte dos meus pacientes são idosos cuidando de idosos. Então, aquelas filhas que já são idosas cuidando dos pais idosos. Então, assim, são pacientes cuidando de pacientes. De geração para geração da família, né? Muitas avós cuidando de netos. Muitos, né? Das crianças principalmente, nós temos crianças com síndrome de West, com Dandy Walker, então são crianças com uma necessidade de cuidado extremas, que tem todos os dispositivos possíveis. Então, assim, se você não dá amparar a família nesse momento, dá confiança de, não, você pode continuar o cuidado em casa, é possível, você empoderar sua família, você dar esse apoio, dar esse conhecimento, nossa, olha, faz muita diferença, sabe? Nós, claro que com criança, eu sempre reforço para todo mundo da equipe, ninguém conhece melhor a criança do que a mãe, né? A mãe, assim, o papel do cuidador, seja a mãe, seja a avó, a madrinha, mas quem está ali acompanhando é quem conhece melhor aquela criança. Então, a gente aprende tanto com a família quanto a família aprende com a gente. Então, acho que é muito importante manter a mente aberta para ter essa troca, né? Porque muitas vezes o conhecimento, assim, básico, diário da família pode parecer uma coisa simples, né? Mas, na verdade, tem muito conhecimento ali. Quantas vezes a mãe de meus pacientes previram que o paciente ia agravar, ia piorar, antes, sem ele demonstrar nenhum sinal clínico, né? Que nós consideraríamos um sinal de agravamento. Então, assim, é muito importante manter o olhar aberto para ter essa troca sempre com a família. Perfeito. Vou mostrar para vocês, então, antes da Elaine falar, um minutinho, Elaine, já passo para você, vou compartilhar com vocês o International Family Nursing Association, que é uma sociedade internacional de enfermeiros de família, da qual a professora Angélica, a Fernanda, eu, outras colegas aqui em São Paulo também fazemos parte essa sociedade internacional. Há alguns anos, elas trouxeram as competências do enfermeiro para o cuidado à família. E essas competências têm desde o enfermeiro generalista, que é aquele que sai graduado, que então são todos, né? E depois uma prática avançada, que são os enfermeiros que se dedicam ao conhecimento da família. Então, por exemplo, a clínica ampliada de família, que a Angélica, né, eu participo, Fernanda, Lígia, né, é uma clínica que tem uma prática avançada, em que nós atendemos famílias individualmente, avaliamos as suas condições, ouvimos as suas necessidades como família, entendendo que uma pessoa doente modifica toda o funcionamento, a rotina, o cotidiano, a dinâmica de toda a família, e que eles precisam se organizar para encontrar o espaço de vida, um espaço de doença, de cuidados, e que eles consigam ressignificar o que eles estão fazendo aqui, porque senão a doença toma conta da vida inteira deles e eles não fazem mais nada a não ser viver. E a gente vê muita, né, senhorinha de idade, muita vozinha, com aquele peso nas costas, porque só faz isso, não tem mais lazer,
não tem mais atividade, vida em família, e só vivendo em função da doença de um de seus membros. Então, a sociedade, a IFNA, né, que a gente fala brincando, né, que é a International Family Nursing Association, a IFNA, lançou as competências. E vamos dar uma olhada nessas competências? Elaine, gostaria de ouvi-la antes de eu passar as competências. Pode falar. Eu vou apresentando aqui, mas você vai falando, tá? Certo, Miriam. É só uma colocação de uma vivência, né? Olhando pelo aspecto do ensino. Porque, pessoalmente, para mim tem sido um grande desafio o espaço que eu supervisiono o estágio, né, dos acadêmicos na área de pediatria, unidade pediátrica. Então, assim, tem a presença do cuidador, normalmente são mais as mães, né, a gente sabe disso. E, assim, nesse movimento dos familiares, às vezes a gente vê a própria equipe deixando os cuidados dessa criança, né, com a família, pouco entram nos quartos, e nesse movimento, né, entra apenas para a execução de uma técnica, não para ouvi-los, não para dialogar, não para a partilha, né, que é a filosofia do cuidado centrado. Então, assim, queria dividir isso com vocês, que é meu grande desafio, esse aspecto do ensino, porque os alunos, eles percebem, nós discutimos, eles se incomodam com isso, e assim, o nosso caminhar de fazer esse movimento, de mostrar, né, como que deve ser esse cuidado. Então, assim, só estou colocando aqui o desafio do ensino também, nessa ótica, né? Então, a grande questão, Elaine, que eu entendo, né, é que nós temos que trabalhar as relações dos profissionais com a família, nós temos que fortalecer na graduação o ensino de família, e nós temos que trabalhar a própria família, né, que está conosco. Então, são 3 frentes que vão exigir de nós muita atenção. A EFNA traz essas competências que é para a formação do enfermeiro generalista. E tem a condição de se trabalhar com essas questões na educação permanente, né? O enfermeiro da prática, e tem algumas estratégias que a gente pode usar, que são alguns jogos interativos, né? Que até a professora Carla, lá de Portugal, desenvolveu um jogo de tabuleiro muito interessante, em que se trabalha a família como sistema de cuidado. E aí a gente conversa com o enfermeiro e faz a formação deles numa educação permanente. Porque se a gente não mudar quem está na prática, não mudar quem está entrando na enfermagem, não trazer essa perspectiva. Então, quem já está na prática e quem está entrando, e os demais profissionais da equipe, essa realidade nunca vai ser superada. O que aconteceu com a pandemia foi muito isso, né? O medo, o desconhecimento do vírus e tudo mais. No calar da noite, quem não gosta de trabalhar com família, aproveitou o ensejo e botou tudo para correr e botou regra rígida que aqui não pode entrar, né? Deixou mães ali reféns, porque não podia mandar embora, a criança não fica, isso e aquilo, deixou a mãe refém, não podia trocar com ninguém, não podia mais ver outro filho em casa, não podia ver marido, não podia ver nada. Criança não podia mais ver pai, não podia ver irmão, não podia nada. Ficava só o atendimento, quando possível, via smartphone ou um notebook, enfim. Então, o próprio Instituto do Cuidado Centrado no Paciente e Família, ele traz um alerta para isso, a IFNA também traz um alerta nesse sentido, e assim, com que direito nós temos de afastar famílias que estão vivendo sofrimento? Como que eu posso deixar que as famílias morram sem se despedir, sem um toque, sem um cuidado? Eu posso fazer tudo isso com cuidado, né? Com precaução, mas precisa ter boa vontade. Eu posso dar todas as informações, tem um site informativo atualizado na instituição, tem materiais de folders imediatamente escritos e colocados à disposição da população, até para que essa população saiba o que fazer. Infelizmente, no Brasil, a coisa foi atropelada, foi mal conduzida, né? E até hoje, aí em Campo Grande, tem serviço que justifica a não entrada da família
como estamos na pandemia, né? Eu acho isso tudo um absurdo. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, compartilhar. Então, aqui, ó, competências do enfermeiro. Então, eu vou voltar aqui para cima para mostrar para vocês esse documento, tá? Competências do enfermeiro generalista na prática de cuidados. Ele foi traduzido para o português por colegas, né? É da International Family Nursing Association. Estão conseguindo enxergar aí? Está passando? Sim, certinho, Miriam. Tá. Então, essas professoras que estão aqui, que desenvolveram no comitê de prática, tá? A Catherine, a France, a Janice Bell, que é parte também do grupo, a Norma, Cristina Garcia, que é da Espanha, foi aprovado em 2015, ó. E depois tivemos, ó, mais o Lixing, que é de Taiwan, uma japonesa, Michiko Moriyama, a Francine Montini, que é do Canadá, colega nossa, conhecemos muito ela, a professora Maria do Céu Barbieri, que já esteve conosco em reunião aqui do NECAD, que foi coordenadora também desse grupo, a Cristina Niriati, de Washington, como citar esse documento, e aí esta declaração de posição descreve as competências que devem guiar a prática dos enfermeiros. São também orientadoras para a formação, né? E a sua definição nos seguintes pressupostos. Então, o que eu acredito? Nós, lá no IEFNA, acreditamos que a saúde humana é um processo dinâmico, experienciado pelas famílias de forma recíproca. A saúde humana inclui a interação saúde e doença, e a saúde da família incorpora a saúde do grupo familiar todo e a interação de saúde do indivíduo com o grupo, e reflete uma interação de fenômenos biopsicossociais e contextuais. A enfermagem, nós temos o compromisso e dever ético de apoiar a saúde da família e da sociedade, aquilo que eu falei logo no começo. As famílias e os enfermeiros possuem as suas próprias crenças sobre comportamentos que influenciam saúde e doença. A prática do enfermeiro evolui através do relacionamento que ela estabelece com a família. A interação do enfermeiro de família e da família, numa relação colaborativa, vai facilitar o atingimento, isso que está em português de Portugal, tá? Então, é a interação desse enfermeiro especialista aqui de família e a família, numa relação colaborativa, essa interação facilita atingir a saúde da família. E a prática de enfermagem de família reconhece a reciprocidade entre a família e a saúde, os vários níveis de impacto na dinâmica de saúde da família, bem como leva em consideração as relações entre a família, os membros da família, os enfermeiros e entre as famílias e a sociedade. E os enfermeiros de família assistem diferentes necessidades dos indivíduos e da família em todos os tipos de contextos de cuidado de saúde, visando a satisfação dessas necessidades na saúde e na doença. Aí, sobre a família, quais são as ideias que sustentam, né? Que todas as famílias têm a capacidade de transformar a sua qualidade de vida e saúde. Então, a família, ela tem capacidade, ela não é fraca. Toda a comunicação verbal e não verbal da família é significativa. Então, eu tenho, como enfermeiro, que saber fazer a leitura da comunicação que a família está tendo comigo. Todas as famílias possuem um legado cultural que é integral à saúde da família e da vida familiar. E eu tenho que conhecer esse legado cultural dessa família. E, além disso, aqui ele traz que as famílias têm competências, forças e processos interacionais únicos que influenciam as suas crenças de saúde, os seus objetivos e as suas ações.
Então, para eu conhecer a família, eu tenho que identificar essas forças, essas competências dela e como ela, suas crenças positivas ou negativas influenciam a saúde dela. O objetivo que ela tem e as ações que ela faz. Então, vocês estão vendo que é bastante complexo, né? O que é preciso para eu fazer isso? Eu preciso conhecer teorias de enfermagem de família, teoria de desenvolvimento de família, teoria de sistemas familiares. Eu preciso entender de natureza recíproca da experiência de saúde, desenvolvimento de relacionamento enfermeiro-família e habilidades para formular questões circulares, para fazer a família refletir sobre o que ela está vivendo, conversações terapêuticas, juízo clínico e intervenções com família, que não é uma intervenção em termos de procedimentos, mas é uma intervenção, muitas vezes, relacional. Tenho que utilizar literatura baseada em evidência, baseada na prática, pertinente à intervenção. Então, o que é uma intervenção com família? Eu preciso ter este conhecimento e prestar um cuidado que a gente denomina de culturalmente sensível, porque vocês se lembram que toda família tem um legado cultural. E se eu não entender esse legado dessa família, eu vou passar por cima de coisas muito sensíveis e importantes, culturalmente falando, que podem fazer com que depois ela não acesse aquelas nossas intervenções ou aquelas nossas orientações, né? Nós tivemos em pouco tempo uma família indígena em que o filho estava diagnosticando diabetes, né? E o pai era o pajé daquela tribo, e ele estava acompanhando o menino. E a gente se aproximava, as alunas conversavam, e eles não davam muita atenção. Quando a professora Rosa, que era uma professora mais antiga, chegou, eles mudaram totalmente de atitude e começaram a interagir com ela. E depois, nós não estávamos entendendo muito bem tudo aquilo, ele trouxe tipo um colarzinho de miçanga para ela e explicou para ela que ela representava na cultura deles a sabedoria, que ela era mais idosa. Então, que eles queriam ter o contato com ela, porque o que ela falasse, o espírito dela é que era da sabedoria. Então, é uma questão culturalmente sensível que nós não estávamos entendendo. Cada vez que a aluna ia conversar, eles não davam a mínima, porque para eles tinha que ser ela que era a sabedoria que estaria trazendo a informação correta. Bom, então aqui, competências do enfermeiro, vamos lá. Melhorar e promover a saúde da família. Assim, conforme eu vou falando, eu queria que vocês fizessem um exercício de pensar o que vocês, com o conhecimento que vocês têm até hoje, acham que dão conta de realizar dessas competências. Se vocês se formaram capazes com essas competências para cuidar de família. Aí a gente faz um balanço, ok? Então, nós vamos focar, o enfermeiro tem que ser capaz, tem que ter competência de focar a prática de enfermagem nos pontos fortes da família, no apoio ao desenvolvimento da família e do indivíduo, na melhoria da capacidade de autogestão da família, na facilitação de transições bem-sucedidas, na melhoria e na gestão da saúde e na mobilização de recursos da família. Nós somos capazes disso hoje? Demonstrar habilidade de liderança e pensamento sistêmico para garantir a qualidade da assistência de enfermagem com famílias na prática cotidiana e em todos os contextos dessa prática. Comprometer-se numa prática autorreflexiva com famílias baseada na análise das ações do enfermeiro e da resposta da família. Praticar usando uma abordagem baseada na evidência. Então, quando a gente olha melhorar e promover a saúde da família, elas dizem que eu tenho que demonstrar conhecimento de teorias da família, teorias de enfermagem da família, dinâmica familiar, dinâmicas de saúde e doença. Eu tenho que ser capaz de avaliar a interação da resposta
identificar essa reciprocidade, demonstrar a importância das crenças da enfermagem e o impacto na promoção, em consideração à natureza cultural da família e agir em parceria com a família para alcançar a saúde e estabelecer objetivos da assistência. Integrar a saúde, a doença, as necessidades, incorporar os princípios da promoção no processo de decisão, capacitar a família com conhecimento e autoeficácia para tomar decisões informadas em saúde. Nós fazemos isso, nós capacitamos a família com conhecimento para que ela seja autoeficaz para tomar decisões em saúde. Se eu não sou capaz, ao menos, de entender que essa família está ali como colaboradora, que eu preciso comunicar-me com ela, orientá-la, e que eu espero uma resposta de uma tomada de decisão dela, eu não consigo jamais desenvolver essa competência. Desenvolve com o cliente e a família intervenções que promovam a saúde individual e familiar para responder aos objetivos identificados. Eu avalio o atingimento de resultados com as famílias para a continuidade dos cuidados, salvaguardo direitos fundamentais do cliente e da família e garante o direito da família à privacidade e confidencialidade. Eu vou parar nesse primeiro tópico para ouvi-los. Pega mais embaixo, né? Não é simplesmente uma filosofia do cuidado, né, Angélica, de garantir. Eu tenho que ter ações. Então, e esse é do papel do enfermeiro generalista. Generalista, hein? Não é do especialista em família que vai fazer a prática avançada. Então, se a gente pensar e transformar, alguma vez eu consegui, tenho algum case aí de sucesso, de um momento em que eu fortaleci a família para tomar a decisão? Alguém consegue se lembrar e compartilha conosco um momento desse? Lígia, Francis, que já passaram lá pela clínica. Sim, sem ter formação de família. Os enfermeiros generalistas que somos, a princípio, todos somos generalistas. Até a gente assumir uma especialidade, nós somos generalistas. Formamos. Você acha que a formação está dando essa capacitação, essa competência para vocês? Fala, Francis. Professora, considerando a minha graduação em si, graças a matérias extras, a conteúdo extra, disciplinas extras que a professora Angélica trouxe, tendo ela formação de família, isso contribuiu, sim, para eu ter uma noção, né, de como eu abordar essa família, de como atender essa família, ter um olhar um pouco diferenciado, né, dos demais profissionais que eu tive contato, assim que eu iniciei a vida na assistência. Mas, de forma geral, falando uma graduação de forma geral, não, acho que ainda falta um preparo melhor, um direcionamento melhor, porque a gente foca muito ainda, se aborda muito o olhar além do paciente, porém, acho que precisa ter uma disciplina para isso, ou não sei, algo a mais realmente na graduação que foque nisso. Isso, você já aponta uma estratégia, então você fala, não, eu tive porque eu tive oportunidade. Isso. Mas isso não é garantido para todo mundo, é uma disciplina eletiva, é um curso à parte, eu me interessei e fui. Exatamente. Né? Inclusive, está garantido na grade, na formação generalista, certo? Exatamente. Até em discussões em outras disciplinas lá do doutorado que eu estou fazendo, sempre eles trazem isso, né? O contato com família, em algumas disciplinas que eu fiz, sempre perguntam, e o contato com família, como que foi, como que vocês tiveram, esse olhar diferenciado para a criança e para a família foi como, e realmente eu dentre os participantes da disciplina, né, sempre fui aquela fora da curva, graças a esses extras curriculares, como a senhora trouxe. Participação em projeto de extensão com foco em família também é uma coisa que foi um diferencial muito grande na minha formação. Então, hoje eu vejo, inclusive na minha equipe, o olhar diferenciado que eu sempre tento puxar e tento agregar para os demais profissionais, porque eles, de fato, não tiveram esse contato com esse olhar diferenciado, com esse conteúdo, com essa ciência mesmo, né,
de cuidar da Quando família. você fala da equipe, é muito importante, porque esse enfermeiro, com essa formação, ele consegue estar sempre motivando a equipe dele para uma prática que incorpore esses elementos da família, né? Pode não estar fazendo exatamente todas essas competências que a IFNA fala, né? Mas já está, pelo menos, com a filosofia de um cuidado centrado na família funcionante. E se você parar para pensar, nós já temos críticas a essa filosofia de cuidado, porque é centrado na família. O foco não deve ser centrado na família, a família tomar as decisões. O foco é centrado no paciente, que seja a criança, o adulto, o idoso, e a família, juntos. Porque a criança, por exemplo, ela não pode ser desconsiderada. Ela não pode ser um ser invisível ali na equipe. Então, eu falo com a mãe, explico tudo para a mãe, nada para a criança. A criança é um ser de direitos, nosso estatuto é muito claro. Ela tem o direito de receber informação, processar essa informação e tomar decisões. E aí, como é que fica? Então, existe hoje alguns textos na área de cuidado com família e da criança que estão meio que em litígio, sabe? Indo contra o cuidado centrado na família, entendendo que tem que ser o cuidado centrado na criança e não na família. Mas a gente entende que tem que ser centrado na criança e na família. E que juntos negociaremos, nós, família, criança, porque a criança faz parte da família. É porque às vezes a pessoa acha que está falando família e aí está desconsiderando a criança, desconsiderando o ser paciente e falando só com o familiar. Não, família são todos eles, é o pacote completo, quem eles dizem que são. Sim, até nesse papel de paciente, né, acaba tirando o poder de escolha, de decisão. Claro que tem casos e casos, óbvio, mas assim, aqueles que estão com as suas competências, né, que podem sim tomar decisão, então tem que incluir. Então, eu sempre procuro trabalhar isso, que a professora Angélica sempre trabalhou muito. A família é a extensão do paciente. Então, assim, não tem como falar com um sem afetar o outro. Não tem como você só focar na família e esquecer do paciente. Então, tem que ser sempre trabalhar essa dupla, esse binômio o tempo todo. Lígia? Não estou te ouvindo. Liga o microfone. Eu vou trazer só um pouquinho. Quando a senhora fala, a graduação traz isso para a gente. Não. Né? Eu me formei há 22 anos atrás e eu fui entender família, o que é família, né? Porque a gente também limita muito a família ao pai e à mãe, né? Então eu fui aprender o que é a família. Quando a gente fala de cuidado da família, ela vai muito além do pai e da mãe. No meu mestrado, na verdade, na incomodação que eu tive quando eu comecei a cuidar de crianças renais crônicas, tipo aquela relação família-criança que eu não entendia, porque eu só tinha trabalhado com adulto. E a minha inconformidade com aquela situação me levou até a professora Maria Angélica e a senhora, a professora Miriam. E aí vocês começaram a me ensinar pela primeira vez o que é família, qual o papel dessa família, quem é a família dos seus pacientes. Então, eu acho que fica... Você vê, depois de tantos anos de formada, em 2018, eu fui aprender o que é cuidado centrado na família, e que família vai muito além de pai e mãe. Eu falo que eu comecei a entender até a minha própria família, né? Esses laços sanguíneos, não sanguíneos, e que fazem parte de todo aquele contexto. E hoje, inclusive, a gente, eu acho, tem duas colegas, né, do PAN aqui, elas vão entender por que as minhas condutas são, de vez em quando, um pouco diferentes, né? Com relação às famílias, né? Hoje ainda brinquei ainda com o Fernando, o enfermeiro que estava passando plantão, ele falou assim, nossa, a família desses pacientinhos que têm paralisia cerebral são muito fofas, elas são muito carinhosas. Aí eu falei, Fernando, você está falando isso para mim porque as minhas não são carinhosas, né? Elas são bem exigentes, né? São chatas, né? Ele, não, longe de mim, fala aí, não isso, não quis dizer isso. Então, por quê? Porque as famílias das crianças renais crônicas, por exemplo, elas ficam altamente capacitadas, não por mim, mas a vida capacita elas. Então, quando eu vou capacitar essa família, eu tenho que respeitar tudo que ela já trouxe, porque às vezes
Muitas vezes, quando eu comecei há 7 anos atrás a cuidar dessas crianças, sim, a família sabia mais do que eu. Então, eu tinha que fazer de conta que eu estava entendendo também para não passar pela situação que a aluna passou quando ela cuidou do indígena, porque ele entende que o ancião é o tutor, né? É o detentor de conhecimento. Então, eu tinha que fazer de conta que eu sabia, mas por diversas vezes. E principalmente nas intercorrências, elas sabem muito antes da gente. Então, tem que ter uma parceria ali. Então, eu acho que eu já cansei de falar isso para vocês duas, né? Falar, gente, eu quero que todo mundo do HU assista essa aula, eu quero que todo mundo do HU assista essa aula, manda esse convite todas as vezes, porque é uma luta, né, para a gente poder inserir essa família dentro do ambiente hospitalar. É isso. Mutado, Miriam. Eu desliguei um pouquinho por causa de barulho, mas eu imagino que realmente é um trabalho que a gente já vem lutando há muito tempo, mas que continua, né, no mesmo plano. Então, a gente precisa pensar em estratégia, sabe, para mudar. Eu acho que talvez seja a hora de um movimento mais enfático, sabe, Angélica, dentro da instituição, dentro da Secretaria de Saúde, trabalhar com materiais escritos, com pequenos vídeos curtos falando quem é família, como é, passando nas instituições, mandando na mala direta, nos WhatsApp, sabe, Fernanda? A gente tem tanta capacidade criativa, acho que o grupo do EPIF poderia pensar, sabe, Angélica, numa campanha de vamos cuidar da família, vamos trazer a família para junto da gente no cuidado e disseminar essa ideia. Família não é visita, está lá no Instituto do Cuidado Centrado no Paciente Família. Família é parte, é direito e tem que ser reconhecida como tal. E a gente tem que começar a falar, disseminar isso. Na graduação, a gente tem que ensinar, pegar na mão e falar, ei, vem cá, vamos lá. Mas aqueles que já estão formados, a gente precisa estar sempre renovando. E a gente tem que implementar essa política nas unidades do hospital, do ambiente pré-hospitalar, no ambiente da família em casa, na unidade básica, porque ela é uma filosofia para todos, em todos os ambientes de prática, né? É dignidade e respeito, que é fundamental para o ser humano. E até para converter, né, Miriam, o próprio conceito, que a própria estratégia de saúde da família, que traz... Tem uma aproximação muito grande com esse conceito de centrado, né, Angélica? A gente já fez essa aproximação. Sim. A família colaboradora é aquela família protagonista lá, que tem que ser ouvida, tem seus direitos. Entende-se no SUS que a família que o paciente ele é protagonista do cuidado, sim, né? Exato, então, a família é protagonista, ela tem que ser envolvida, ela tem que receber informação que fortaleça ela para que ela possa tomar decisões em todos os níveis da atenção. O SUS é muito bonito, ele é maravilhoso, a gente tem que fazer... Nós começamos um trabalho, até quando a Flavinha veio lá no HU, né, Fernanda? E tem várias iniciativas que estão surgindo, acho que a Fernanda quer falar um pouco, justamente porque os enfermeiros do HU, muitos por conta do que passaram ou conosco na disciplina da graduação ou do mestrado, estão sensibilizados, né? E começam a perceber a necessidade de que os colegas também participem dessa sensibilização. Então, é importante a sua sugestão, Miriam, é uma coisa que a gente vem trabalhando meio de formiguinha, mas que tem tido um efeito muito... fazer assim, como um projeto de extensão. Exatamente. Na verdade, a ideia, Miriam, e eu fico muito feliz, né, de ter vários enfermeiros aqui, e muitos até justificaram do hospital por não poder estar participando hoje. Nós estamos começando um movimento, né, e primeiro começou com a brinquedoteca, na verdade, a ideia, né, deles nos chamarem, porque por conta da pandemia, a brinquedoteca da pediatria, enfim, precisa ser fechada, enfim, e aí começamos um movimento de reabertura, enfim,
E aí não adianta só abrir sem sensibilizar. E aí esse movimento abriu um leque para N situações. Então, nós estamos indo por etapas, né? Estava falando isso agora para a Angélica, a Vanessa que está aqui, a Flávia, a Lígia também, tem ouvido muito esse movimento, as alunas que estão passando no estágio obrigatório, Vitória, Liz, que estão por aqui também, têm nos ajudado muito nisso, que é o movimento para a sensibilização, né? Para o brincar, para a criança e principalmente para a família. Então, nós vamos fazer ações exatamente dessa forma, vídeos curtos, vídeos institucionais. Hoje a gente conseguiu já conversar com a equipe de vídeo da universidade, do hospital, para tornar esses vídeos, né, até a forma mais profissional, né, desses vídeos. Enfim, um movimento bem, bem interessante em relação a isso. E até comentei agora com a Angélica, eu falei assim, enquanto você ia falando e apresentando, eu falei, meu WhatsApp estava até interessante, porque a gente estava pondo várias ideias, né? Era ali do adulto crônico, né? A Gabriela que trabalha com doença crônica, com feridas de pacientes crônicos. Fernanda, isso para os pacientes com feridas a gente precisa desenvolver, né? O Rodrigo também trazendo algumas coisas, a gente pensando lá do pós, com a Angélica. Então, assim, essa tua fala, nesse momento, ele veio muito dentro da perspectiva do LEPIF e ainda mais nos impulsionar para continuar, né, essas ações e pensarmos mais ideias, porque os projetos eles estão sendo postos, estão entrando, né, dentro do hospital. Tem escolas para dar conta de tudo, né? Mas, graças a Deus, a gente tem um grupo bastante envolvido, sabe, Miriam? A gente capacidade também o pessoal do CETOI, lá do, né, a enfermeira Sandra, eu vi que ela estava por aí também, lá do CETOI. Sandra está aí, Sandra Ramos, né? Sandra foi aluna também. Aproveita quem está em todo lugar, faz uns... Na Pestalozzi, no CETOI, né, e no HU. A gente tem 3 lugares que a gente... A Francis lá no PAD, lá no ZEMAD da vida. Sei lá. Então, a gente tem pulverizado aí em muitos ambientes. Eu falo que a pediatria do HU quase completa, né? Que agora a gente está no PAN, na pediatria, tem pediátrica e tentando na neonatologia também. Então, vai já ter sido um movimento importante, né? Claro, não aquilo, talvez todas as competências abrangem, né, sendo... Exato. E eu acho que talvez tenha que fazer um olhar, né, da grade, da proposta curricular, para ver se está atendendo a essas competências postas aqui para o enfermeiro generalista. Isso não pode ser só da pediátrica, tem que ser uma discussão do curso. Antes, Miriam, antes a gente tinha um currículo mais integrado, e nós tínhamos assim, a família desde o primeiro semestre, com alguns movimentos, até chegarmos no sétimo. Sexto, eu acho que era, sexto mais ou menos. Todo semestre. Mas houve uma modificação curricular, né, o Rodrigo e a Fernanda, e que modificou-se completamente tudo, e houve um retrocesso muito grande. Tem que parar e pensar, né? Então, e aí acaba... o que podemos fazer nesse ambiente agora, nesse currículo agora. Exatamente. Né? O que podemos importante, inclusive, eu estava discutindo hoje de manhã, né? Eu estou como uma das coordenadoras do estágio obrigatório, né, no último ano, responsável pela parte de atenção básica, e é onde, com esse processo de curricularização da extensão, né, dentro dos cursos, coube muito ao estágio obrigatório, algumas questões, e aí a gente já está pensando em algumas ações, e agora também me veio isso, né, de agregar... Agrega essas competências. As competências, porque você está pensando em competências, e ele é universal. Então, como uma das ações, né, de curricularização, pensando nesse grande projeto que a gente vai escrever, entrar depois olhar para essas competências. Olhar para essas competências. Residência, né? Nos programas de residência, ter para todos, multiprofissional, sempre algumas questões da família, não deixar perder. E também pensar, Fernanda, Angélica, que estão aí mais tempo, né, a questão envolvendo a prática pediátrica propriamente dita, porque nós temos
Na revista da SOPEP já foi publicadas competências do enfermeiro pediatra, né, as competências para formação dele, pensando na residência, pensando nas especializações, né, porque aí já é para uma especialidade, enfermeiro pediatra, e o neonatologista também, e a gente tem aí forte a neonatologia em Campo Grande, então, talvez olhar um pouquinho esses currículos dessas especializações, dessas residências, trazendo os elementos próprios que lá no Competências, que foi escrito pelo grupo, né, que participou na elaboração, no consenso, tem ali muito a questão da família, aparece bem forte. Tá? Exatamente. Uhum. Bom, deixa eu colocar aqui de novo, para a gente dar sequência ali. Uhum. O que eu aprontei? Peraí, só um pouquinho. Se você quiser, eu coloco aqui. Tá aqui, ó. É que eu tinha fechado, eu interrompi. Tá aqui, ó. Tá? Competência nuclear, focar a prática nos pontos fortes da família. Não abriu, Miriam. Não? Não. Você tá divulgando todos os arquivos, mas não o arquivo aberto. Ah, peraí. Então, eu vou abrir ele. Já entendi o que é para eu fazer aqui. Agora, eu volto aqui no Google, parar a apresentação, Isso. apresentar uma janela, ela aparece aqui, ela aparecia para mim como compartilhada, para vocês. Ó, focar a prática de enfermagem nos pontos fortes das famílias, entendendo que a família tem competência, porque a gente sempre tem aquele olhar, né, de que a família não sabe nada. Ou na de disfuncionalidade, né? Disfuncional, ou que a família é desestruturada. Essas palavras a gente nem usa, né? Família tem força, tem pontos fortes e que a gente precisa conhecê-los, tá? Então, quando a gente fala de focar a prática de enfermagem nos pontos fortes, no apoio ao desenvolvimento da família e do indivíduo, a gente tem que conhecer a teoria de desenvolvimento da família. Então, a gente sabe que a família nasce quando um casal se une, pode ser duas mulheres, pode ser dois homens, podem ser uma mulher e um homem, pode ser, entendeu? Uma família de uma mãe só, de um pai só, enfim. Tipo de família existe milhões, a gente não vai entrar em detalhes. Nasceu uma família, ponto, vamos começar a trabalhar, vamos apoiar o desenvolvimento dela. E dentro do desenvolvimento da família, na teoria do desenvolvimento da família, a gente sabe que a família ela vive esse ciclo vital, né, que é nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Uma família morre, gente. Então, nesse ciclo vital aí da família, igual o ciclo do indivíduo, ela tem tarefas a desempenhar. Então, quando você tem um pai jovem, com filho pequeno, e que está vivendo uma situação de morte, uma situação de doença grave, uma perda de um bebê, um nascimento de uma criança com uma malformação, enfim, uma tarefa do desenvolvimento vai ficar a desejar, entendeu? E aí a gente precisa entender isso para poder apoiar essa família. Isso que é apoio ao desenvolvimento da família. A melhoria da capacidade de autogestão da família, como que eu faço isso, né? Então, facilitação de transições, a transição da criança para a escola, né? A transição para a adolescência, a transição do hospital para o domicílio, são transições que precisam ser bem-sucedidas, gestão de saúde melhores e recursos da família sendo mobilizados. E aqui você tem, eu cuido dos clientes tendo a família como unidade de cuidado? Na grande maioria das vezes, não. A gente cuida do cliente e esquece que a família é uma unidade de cuidado. Você envolve e inclui membros da família em conversas e cuidados terapêuticos? Quando eu converso, olhe lá, é só com o paciente, eu não envolvo essa família. Aliás, a família vem na consulta e eu só me dirijo ao paciente, é muito comum no adulto isso acontecer, né? E a criança é o contrário, eu esqueço a criança e só me dirijo ao adulto.
Técnicas de comunicação. Quais seriam essas técnicas que eu deveria aprender de comunicação terapêutica? Todo mundo aprende sobre comunicação terapêutica na graduação, né? Olho no olho, o toque, perguntas para validar o que a outra pessoa está entendendo. A gente tem utilizado isso com a família para a gente avaliar e intervir? Perguntas, né, mais pontuais, assim, nome, endereço, idade, sexo, são perguntas chamadas de lineares, que a pessoa não tem dúvida, responde. Agora, perguntas circulares. Quem cuida melhor do fulano em casa? Ela tem que parar e pensar quem é esse cuidador e por que ela atribui a ele essa tarefa. Então, isso é uma pergunta que já vai remeter a uma reflexão. Integra competências conceituais, perceptuais, quer dizer, de percepção e clínicas para responder às necessidades de cuidado. E aí afora, eu vou deixar esse instrumento com vocês, porque eu acho que nós não vamos estar trabalhando aqui todos esses elementos, mas aqui, liderança e pensamento sistêmico. Eu advogo as famílias nos diferentes contextos, na comunidade, na saúde, né? Quer dizer, eu defendo, advogar a família, eu defendo a família, eu tenho um pensamento sistêmico sobre a família. O que é um pensamento sistêmico? O que a teoria dos sistemas traz que é importante eu saber para eu cuidar, né? Comprometer-se numa prática autorreflexiva. Você identifica suas expectativas no que diz respeito às famílias na saúde e na doença? Quer dizer, quais são as minhas crenças, os meus valores? Quando eu vejo uma mãe tão dedicada a um bebezinho que está com uma malformação intensa, que apresenta pouca resposta cognitiva, quais são as minhas crenças em relação a esse papel de ser mãe de uma criança assim? Vocês já pararam para pensar? Né? Será que eu vou falar para essa mãe, olha, não adianta nada você ficar fazendo isso, porque seu filho nunca vai deixar de ser o que ele é? Então, são coisas que a gente tem que refletir. Será que é só um corpo que está ali ou tem um espírito que está ali? Quais são as minhas crenças em relação a uma criança, a um adulto, a um idoso com uma degeneração, né? Será que eu acredito que tem alguma missão para aquela criança, para aquele espírito, para aquele corpo aqui na Terra, ou eu acho que não? É um objeto e eu não preciso fazer tanto por ele? Então, esses valores, atitudes, esses juízos que eu, como enfermeira, tenho, eles vão dificultar ou facilitar a nossa abordagem com a família. Eu preciso me conhecer enquanto profissional, né? A questão de reconhecer que a enfermagem de família ela vai acontecer nos relacionamentos. Então, não tem receita de bolo para eu cuidar de família, porque cada família é única, cada fala é única dentro daquela família. Então, se eu falar para você, para cuidar da família, faça isso, 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 com todas as famílias, que sempre vai dar certo, eu estaria sendo leviana. Né? Cada situação é única, e como é relacionamento, ela precisa ser construída, precisa ser vinculada. Abordagem baseada na evidência, então nós vamos atrás de conhecimento para apoiar a avaliação, a intervenção, o cuidado com a família. Eu preciso saber. Isso aqui, olha, ele foi trazido, né, na prática de cuidados, são consistentes com a declaração de posição da International Family Nursing Association, que todos os estudantes de enfermagem na formação inicial devem estar empenhados em aprender sobre a importância da família para a saúde individual e bem-estar e para avaliar, planejar, implementar e avaliar intervenções focadas na família. Termina assim, então. Assim, o material foi traduzido pela professora Maria do Céu Barbieri, e como citar esse documento. A professora Maria Angélica tem esse documento com ela, né, aí, e quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre essas competências, fiquem à vontade para fazer essas leituras e para buscar o conhecimento necessário. Não dá para nós fazermos uma prática sem embasar na ciência, né? O cuidado que a gente precisa ter.
Acho que em relação à competência, é isso. Competência, ela é fundamental, porque até no senso comum já se diz que quem não tem competência não se estabelece, né? Então, nós temos que ser competentes no cuidado que nós vamos entregar. É uma entrega que nós vamos fazer. E essa entrega tem que estar muito bem posicionada. Porque eu não posso alegar desconhecimento. Quando o dano acontece, eu não posso alegar desconhecimento. E é muito cobrado aquele que sabe da sua responsabilidade. Logo no começo, quando a gente estava falando, a Angélica chamou atenção para a questão da segurança do paciente, né? E a gente tem visto muito essa questão sendo trazida. Eu só fico preocupada, Angélica, com as pessoas entregarem essa responsabilidade para a família, no peso nas costas da família, sabe? Eu acho que a família participar é importante, mas não é ela que vai controlar isso, porque senão a família ainda toma mais essa responsabilidade, né? De ter que ficar checando o que os profissionais estão fazendo. Aí entra num nível de crise. Porque se a família está presente, eu converso com essa família antes de administrar um medicamento, a família pode me esclarecer muita coisa, certo? A criança pode não ser capaz de me deixar claro. Eu tenho que ter vários momentos para garantir a segurança, né? A família pode ser um momento, mas a família não pode receber a carga de ser responsabilizada sozinha para cuidar. É o profissional que tem que garantir a segurança do paciente, não a família. Exatamente. E tem todas essas questões, né? A família é um ponto forte, muito forte. Mas nós é que temos que fortalecê-la, porque senão ela fica a ponta mais fraca de tudo isso e acaba responsabilizada pelos profissionais de saúde por tudo de errado que acontece no paciente. Mais alguém gostaria de comentar? Tem alguma questão aqui no chat? A professora Maria Angélica colocou uma material. Disponibilizei aí o documento, né, o site, na verdade, o link da declaração de posição do IFMA. Isso. E mandamos também por WhatsApp para alguns grupos. Tá? Beleza. Então, acho que é assim. Estamos no nosso tempo, né? Oh, que beleza, já pensou? Eu adoro estar no tempo. Mas pode falar, Miriam. Cuido para não passar o tempo, porque eu sei que a gente também não pode ficar, né, horas e horas e horas, que cansa. Né, Angélica? Eu acho que tudo que você trouxe é muito importante. Nós estamos aqui, então, com alunos de mestrado, de graduação, com profissionais de serviço, com professores. A Beatriz entrou também depois que eu vi, né, Beatriz? Obrigada pela presença. E que eu acredito, né, Miriam, que a gente precisa, além da sensibilização, obviamente, né, nos capacitarmos, como você falou, né, trabalharmos com as evidências científicas, com as habilidades do profissional e do estudante, para uma abordagem que considere a natureza cultural, contextual, né, e as crenças da família, né, onde quer que ela esteja. E para isso é necessário mesmo um preparo, e que hoje, igual nós vamos por lá, vou trabalhar numa unidade de terapia intensiva, eu preciso estar preparada para aquela unidade, para qualquer procedimento que seja realizado lá, né? Com a família é a mesma situação, nós precisamos também nos preparar e nos capacitar para errarmos o menos possível com elas, né? E proporcionar que elas realmente sejam protagonistas. E no caso das crianças, que elas também possam participar desse processo, né, Miri? Que a gente vê realmente que muitas vezes as crianças, elas acabam não participando de um processo, de uma conversa, né? Ou mesmo de um conhecimento, de um diagnóstico, né? Mas é isso, alguém gostaria de falar? No meio do caminho, a gente vê que a criança muitas vezes é atropelada. Eu tive uma situação... É de dúvida, né? Aquele filme do... Como é que chama aquele filme? O Menino do Pijama Listrado. Listrado, é. Mas aconteceu comigo uma vez, de eu atender uma criança com osteosarcoma,
e essa criança tinha uns 12 anos, mais ou menos, e os profissionais, a família não conseguia permanecer o tempo todo, porque ela era de uma fazenda, uma família muito, muito, muito humilde, muito vulnerável, assim, socialmente falando. Mas a criança ela tinha sido engessada, né, não tinham descoberto o diagnóstico de osteosarcoma, e quando ela chegou aqui, ela chegou, assim, já bem agravada a situação. Mas, enfim, os profissionais discutiam no leito, né, desarticula o membro, não, entra com o protocolo de químio, desarticula e tal. E essa conversa era sempre perto da criança, mas nunca com a criança. E aí eles saíram e o menininho perguntou para mim, né, professora, vão cortar a minha perna? E aí ele perguntou assim para mim. Então, eu perguntei para ele, né, o que você gostaria que fosse feito com você, né? E ele falou assim para mim, se eles me perguntassem, se eles falassem comigo, eu ia pedir para cortar a minha perna, né? Então, assim, a gente percebe que realmente, às vezes, a gente não inclui nem a criança e nem a família nesses processos, né, de cuidado, nos cenários no qual a família está inserida, né? Então, é muito triste a gente perceber que a gente falha nesse sentido. Falhamos em muitos sentidos, né? Esse é um dos que falhamos. Acho que todo mundo sai daqui pensando, refletindo, né? O quanto cada um tem feito para mudar essa realidade. Acho que esse é o ponto principal aqui. Um consenso entre nós é que algo precisa ser feito, né? Uma campanha, um movimento, algo escrito, falado, discutido, alguma coisa, para que a gente comece a pensar, vamos mudar, estamos contribuindo para um mundo melhor. Ok? A Lígia aí já tentou, tá mexendo, né? A gente discutiu ontem, viu o material, né, Lígia? Muito bom. Vamos lá, vamos mudar o mundo. Está na hora. Vamos tentar, pelo menos, né? Vamos tentar. A gente muda um pouquinho, a Lígia passou por isso, né, Lígia? O quanto foi importante, né? E quanto que ela conseguiu mudar a história de uma família inteira, né? Sim, sim. Ah, sim, um caso de sucesso, né? Vamos marcar isso para a gente. Né? Eu só vi a luz no fim do túnel e caminhei, né? Eu não fui. Foi ali naquela família que eu comecei a entender mesmo que vem, né, o resultado, assim. E que é bom o resultado, né? A gente se sente porque bem, né? É prazeroso, né, Lígia? Prazeroso. Você fala, nossa, eu participei disso, eu tenho uma cela aqui, né? Sim. E é uma família que a gente, eu e a professora Maria Angélica, a gente se emociona muito, né? Tipo, ver o andar dessa família, ver o menino passando no vestibular, assim, é muito emocionante. Parece que é nossa família, né? Depois de ter abandonado a escola, né, Lígia? Exatamente. Nossa, a sensação que eu tive, eu falei que eu vou ter de novo agora quando o José passar no vestibular, porque eu levei um susto quando ele falou para mim. E muito importante, ele quis me contar e imediatamente você fala para a professora Maria Angélica. Não, quando eu vi ele, porque ele queria fazer, nós na intervenção, ele tinha abandonado a escola, porque ele, por ter doença renal crônica, né, ele tinha uma estatura diferente, um desenvolvimento diferente, então ele sofria bullying na escola, então ele resolveu abandonar a escola. Mas quando nós perguntamos se ele voltasse para a escola, e se ele fosse para a faculdade, o que ele gostaria de estudar? Ele falou, eu quero ser cientista, eu quero ser biólogo. E aí nós propusemos a ele um tour pela universidade, pelos laboratórios de biologia, de enfermagem, lá em vários núcleos, né, Lígia? Foi. E foram as alunas de graduação que, inclusive, acompanharam ele, tirou foto, publicou nas redes sociais, e resolveu voltar para o curso dele, que era ensino médio ainda, né? Era. E quando ele voltou, ele conseguiu 2 aprovações, 2 premiações de redação no estado, e ele fez o vestibular para biologia na federal e ele passou, né? Quer dizer, então, assim, imagina para esse menino que tinha abandonado tudo, estar cursando hoje. Esses dias eu conversei com ele, a Miriam estava comigo, sobre a realização dele, estar professor, algumas coisas são difíceis, mas eu estou estudando, né? Então, você vê a transformação, né, na vida de uma pessoa, fruto de um trabalho, né, Miriam? Centrado
no paciente, na família. E só para complementar, ele ficou tão autoeficaz, né? Tão empoderado. Tão empoderado, que agora ele quer que a equipe de transplante aí do Samaritano em São Paulo e a gente aqui dê um jeito de trocar a medicação imunossupressor que ele toma Tracolimus, porque causa um tremor, é um evento adverso, né, da medicação, e está atrapalhando a aula de laboratório dele. Então, a gente tem que resolver esse problema. Eu disse, tá, Vinícius, mas vamos conversar com a equipe de transplante. Mas, assim, muito sintetizadamente, né, Lígia? É uma história lindíssima. É um trabalho complexo que exige, como a Miriam colocou, essas competências todas aí, né, e que a gente precisa estar praticando junto com a família. É um desafio constante estar com a família, porque a gente tem que considerar todo esse ambiente em que a família está inserida, né, as crenças dela. A Francis também trabalhou muito com a questão da resiliência, né, e fez um trabalho belíssimo também com as famílias que atendemos de criança com câncer. A Francine com as crianças de anemia falciforme, a Elane também, a gente teve, assim, alguns resultados importantes, né. Então, nós precisamos mesmo avançar aí para os cenários, né, para o hospital, para o ambulatório, para o SAMU, né, Karine, para outros contextos, para que possamos alcançar ainda mais profissionais, sensíveis, capacitados, habilitados, né, que possam promover essa enfermagem da família em todos os nossos cenários de cuidado aqui, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez. Mira, se você puder esperar um pouquinho sem sair, eu agradeço. Bom, aguardo, sim, senhora, eu obedeço. Vou parar de gravar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vitória está dizendo que foi ótimo.